em resposta a essa profissional de saúde, super importante a pergunta dela, né? Porque os profissionais estão muito expostos, né? Como é uma doença de transmissão aérea, existem doenças, por exemplo, que basta você colocar uma luva que você está protegido, ou, enfim, né? Um capote, mas essa você tem que respirar. Então, né? Você contamina por respirar. E os profissionais de saúde, em média, trabalham no mínimo 8 horas dentro do ambiente. Então, eles têm realmente que se cuidar. E reforçando o que o Jorge está dizendo, uma das formas de você se cuidar é que você, na sua unidade, pense em tuberculose. As universidades, faculdades de medicina, dão muito pouca carga horária para ensinar os alunos a entender tuberculose, a pensar em tuberculose. Então, é muito comum a gente ver um paciente que está numa emergência, ter o diagnóstico dele de tuberculose estabelecido uma semana depois que ele está lá, às vezes até mais tempo, né? Vocês fizeram um trabalho lá no Fundão sobre isso. Ou seja, pensar em tuberculose é um super mecanismo de controlar a doença. Então, as pessoas, quando às vezes a pessoa está indo num ginecologista para fazer um papanicular, um exame ginecológico habitual, se ela estiver tossindo, o ginecologista pode pedir um exame de escarro. E, dependendo do local que ele esteja, 30 a 60 minutos depois pode ter ali o diagnóstico. Isso aconteceu recentemente no Hospital de Curicica. Semana passada, uma paciente fazendo seu exame de rotina, tossiu, a médica ficou incomodada, encaminhou para uma enfermeira, ela pensou em tuberculose. O teste é rápido, né? O teste é rápido. Baciloscopia. Tá, a gente vai ser para mais um intervalo. O Daniel, aqui do Rio de Janeiro, está na linha também. Daniel, diga lá. Oi, boa tarde para todos aí. Eu queria saber o seguinte, tem 2 dias atrás eu tenho sentido febre, e assim, uma febre que vai e volta, tá? Não tem sido muito forte, mas ontem estava mais forte. Tenho sentido tudo isso que vocês falaram, sudorese, uma fraqueza no corpo e tudo, mas eu não estou tossindo nem espirrando, entendeu? E eu não fui no médico ainda, sei que eu tenho que ir e tudo, mas eu queria saber se isso tem a ver, mesmo a pessoa não estando tossindo, tem a ver com a tuberculose. No próximo bloco a gente volta com essa pergunta, então fica antenado. Todos os sintomas menos a tosse, né, e o espirro. Ele queria saber, existe como dar um diagnóstico assim por televisão para ele ou não? Não, olha só, na realidade a gente fala em geral, a tuberculose é uma febre baixa, final de tarde, normalmente depois de meio-dia começa aquela febrinha, chega ao máximo lá 6, 7 horas da noite, tem aquela sudorese, mas isso é um sintoma muito vago. Na realidade, outras doenças também causam isso. E até como o Alexandre falou no início, você também falou, normalmente a gente pensa em tuberculose quando esse sintoma tem alguns dias de existência. Normalmente 2, 3 semanas é que a gente vai pensar. Isso não é ao acaso. Você, quando fica resfriado, você tosse por 1 semana, tosse por 2 semanas, às vezes até mais. Por isso que normalmente a gente pensa em tuberculose toda vez que a pessoa tem tosse por mais de 3 semanas. Isso também se reflete para os outros sintomas, a febre. Na verdade, ele tem muito pouco tempo, 2 dias só. A tosse vem acompanhada, por exemplo, se é só tosse, pode ser tuberculose? Tem que vir acompanhado de todos esses sintomas ou um deles? Pode vir sozinho, né? Porque sabe como é que é? O paciente não lê o livro. Então, quando ele não lê o livro, pode ter só um sintoma, não precisa ter todos. Essa é uma questão. Eu nem assisto os antenados. Nem assisto os antenados, porque senão tinha resolvido o problema, né? Então, essa é a questão. Então, pode ter um sintoma só. E, às vezes, quando tem só um sintoma, é muito mais difícil o diagnóstico. Porque febre, qualquer vírus, qualquer bactéria, dá. E você tem que começar a procurar todos eles. O Sebastião aqui está na linha também. Sebastião, manda ver para a gente. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. A minha mãe, ela morreu, na verdade, ela faleceu no sábado. E sobre a suspeita de estar com tuberculose, eu queria tirar uma dúvida. O diagnóstico, na verdade, não foi antecipado, foi bem tardio, porque só suspeitou-se da doença quando ela já estava internada. Ela veio apresentando uma debilidade nas pernas e eu queria saber se a tuberculose poderia acarretar alguma coisa nos ossos, porque cogitou-se artrose, alguma coisa do tipo. E quais são as implicações que a tuberculose pode vir a trazer ao paciente caso ele não tenha um tratamento adequado previamente, se insuficiência respiratória, taquicardia, alguma coisa desse tipo. Boa pergunta, a gente vai estar. E aí, gente, o que vocês acham? A gente sabe que quanto mais tardio o diagnóstico, maior o risco do paciente falecer de tuberculose. Né? A tuberculose não é uma doença que hoje em dia mate o paciente se ele for feito um diagnóstico em tempo hábil.
Não precisa nem ser nem tão... É o que deve frustrar mais quem cuida de uma doença essa, que é uma doença que pode ser tratada. Né? Exatamente. O nosso grande problema é esse, é uma doença prevenível, tratável e curável, mais de 95% das vezes, e mesmo assim as pessoas morrem. Por que isso ocorre? O diagnóstico tardio. Né? Nossos clínicos, o Alexandre até falou isso também agora há pouco, nós, na nossa área acadêmica, né, nós não temos treinado nossos profissionais para fazer o diagnóstico de tuberculose precocemente como nós gostaríamos. Existe um movimento hoje, dentro da Sociedade de Pneumologia, dentro do Ministério da Saúde, para melhorar isso. Existe um grupo trabalhando com isso, com as universidades, porque o que a gente observa no dia a dia é que os diagnósticos estão sendo muito tardios. Então, isso costuma levar a óbito. Outro fator de risco importante também é a associação com HIV. Um diagnóstico tardio num paciente com HIV leva a grande quantidade de óbitos. Muitas vezes esses pacientes morrem de insuficiência respiratória por destruição pulmonar, ou por hemoptise, né, que é colocar sangue pela boca em grandes quantidades. Isso também leva a óbito, e às vezes pela caquexia, né, aquele emagrecimento, você começa a ter falência de alguns órgãos, e isso pode levar à morte, ao óbito. Uma coisa que tem que ser complementado é que, na realidade, a tuberculose não é uma doença que mate rápido. Ela é uma doença crônica. A pessoa fica com sintomas meses, às vezes até anos, até que vem falecer por não ter sido diagnosticado. Exato. Isso é uma grande pena, né? Porque a maior parte dos casos são pulmonares, e uma boa parte desses casos pulmonares, você fecha o diagnóstico pedindo um exame simples, que é um exame de escarro, que a gente chama de BAR. Então, todo paciente que apresenta tosse muito tempo, mais de 2, 3 semanas, tem que fazer um exame de escarro para ver se aquilo não é tuberculose, e um raio-x de tórax também. E nossos clínicos têm que estar habilitados a fazer diagnóstico, baseado na história e nesses 2 exames complementares. Complementando, Felipe, respondendo ao Sebastião, não foi? Perdeu a mãe dele, né? A gente sente muito aqui, viu, Sebastião? Mesmo que não tenha sido tuberculose, né? A tuberculose, ela pode acometer essa área que ele está falando, tanto no osso, tuberculose óssea, quanto nas articulações. Então, você pode ter uma artrite por tuberculose. Como os sintomas que ele deu são sintomas muito vagos, fica difícil da gente saber, né, se foi uma tuberculose articular ou óssea. Isso teria que ser feito, talvez, uma punção daquela região, ou, enfim. Infelizmente, a distância, e já com esse tempo passado, a gente não vai ter como te responder. Se existe a dúvida, o ideal seria que a família que convive, que a gente chama dos contatos da sua mamãe, fizessem alguns exames, procurassem um posto de saúde, um profissional, e fizessem um exame para saber se, por acaso, alguém da família está doente. A Bárbara está na linha também. Bárbara, manda ver para a gente. Eu quero saber, uma criança, os sintomas na criança, porque hoje em dia tudo fala virose, e começa a tossir, aí dá antibióticos. Eu quero saber, numa criança, como é que nós observamos os sintomas da tuberculose? Boa pergunta, eu quero até complementar, né, que se existe uma faixa etária onde a tuberculose é mais... O diagnóstico na criança ele é um pouco mais complicado do que no adulto, porque os sintomas, se no adulto os sintomas, como a Armanda colocou, são muito inespecíficos, na criança menos específicos ainda. Muitas vezes você tem uma criança com tuberculose em que ela tem apenas uma febre que fica 2, 3 dias, depois desaparece, ou um quadro radiológico que sugere uma pneumonia e já pode ser tuberculose. Ela pode ter só um gânglio no pescoço, ou um gânglio no raio-x de tórax e ser tuberculose. Então é muito complicado você fechar o diagnóstico de tuberculose na infância. Você precisa acompanhar aquela criança um tempo, muitas vezes você faz antibiótico alguns dias para ver se ela melhora, e aí você vai juntando essas características todas, né, uma pneumonia que não melhora, vendo se ela teve contato com alguém com tuberculose. Então você vai olhando todas essas pistas, e aí você muitas vezes faz o diagnóstico de presunção. Então, eu acho que ela não consegue fechar o diagnóstico com um BAR, já que muitas vezes na criança ela não escarra, e o tipo de tuberculose que a criança tem, muitas vezes é uma tuberculose que não dá BAR positivo, não dá exame de escarro positivo. Então é complicado fazer esse diagnóstico na criança. Na realidade, normalmente você exclui as outras doenças para ficar com uma possibilidade de tuberculose. Não é um diagnóstico feito, então, vamos dizer assim, em uma visita, às vezes, ao médico. Com certeza. É algo que deve ser haver com certeza não. E às vezes, né? E às vezes as mães ficam com aquela pressa, né? Eu preciso saber o que o meu filho tem, mas muitas vezes você não tem como dar esse diagnóstico em uma semana. Em 2 semanas você não consegue fechar. Você vai tratar como uma pneumonia. Dizem que é virose, né? Aí dizem que é virose, Tem aquela figura, esse doutor é o doutor virose. Tudo que entra ele diz que é virose. Porque
porque, inclusive, todas as viroses no início são todas muito parecidas também, né? Nós médicos levamos muito puxão de orelha